E aí a gente pode vencer as dores que estão dentro da nossa alma. Isso a gente chama de cura interior. Os prisioneiros do passado que não conseguem sair do seu ninho de cinzas por causa das dores que carregam na alma, por causa da amargura que está no seu coração, por causa das marcas do seu passado, de pessoas que feriram, que machucaram a sua vida. É aquela dor latente, contínua, que fustiga a nossa alma por aquilo que sofremos injustamente através de pessoas ao longo da nossa história. E nesse sentido, quem é que já não foi ferido por alguém? Quem é que já não teve um amigo que traiu, um filho que não agiu da maneira que a gente imaginava que ele deveria agir? Ou quem sabe não passou por um momento em que sentiu que os seus pais eram parciais, ou com um irmão, ou com alguém, e não consigo mesmo? Quem já não guardou uma palavra dura dentro da sua alma? Quem não viveu na sua vida uma acusação falsa, e aquilo doeu lá dentro da alma? Quem já não teve uma data especial esquecida? A grande diferença, não é que algumas coisas, alguns ferimentos, a gente é capaz de superar sem nenhum problema. A gente atravessa por eles sem nada, passa, não tem problema nenhum. Porém, há outros que parecem que nos amarram ao nosso passado, de maneira que essas coisas têm poder de nos afetar tanto no presente quanto as nossas perspectivas de futuro. A estas feridas abertas que continuam doendo na nossa alma, a Bíblia chama de amargura. E a Bíblia faz uma série de advertências sobre o perigo de se guardar essa dor dentro da alma. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículos 30 e 31, a Bíblia diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Em Efésios nós aprendemos que não somente nós ficamos presos ao passado por causa da amargura, mas essas dores na nossa alma fazem com que a gente entristeça o Espírito Santo de Deus. E vocês dizem, mas por que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Porque eu estou guardando dores na minha alma. Porque o Senhor já nos perdoou tanto, e Ele gostaria que nós pudéssemos aprender com Ele a perdoar aqueles que nos feriram. E quando a gente não aprende a perdoar aqueles que nos feriram, a semelhança dele mesmo que já nos perdoou tanto, Ele fica triste, porque nós não entendemos o significado do amor e da graça que Ele está derramando sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer também que essa amargura gera em nós uma indignação permanente. Tem um vulcão dentro da gente, e esse vulcão está lá ardendo dentro da gente. A gente vive indignado com a vida, com as pessoas, e às vezes a gente transfere essa indignação para aqueles que nada fizeram para gerar a nossa dor, e a gente vai soltando fogo para tudo quanto é lado. Você conhece gente assim? Que vive essa indignação latente, e você encostou, pronto, já levou patada, né? Literalmente. A Bíblia fala também, que essa indignação constante às vezes vira ira, vira raiva. A gente vê o brilho, aquele vermelho nos olhos, o pavio mais curto do que seria o normal. Eu me lembro de uma senhora que veio me procurar, mãe de 3 crianças, e ela chegou aos prantos, desesperada, e disse assim: pastor, eu hoje vi algo em mim mesmo que eu não queria ver nunca na minha vida. Eu falei: o que foi? E ela disse para mim assim: olha, pastor, meu pai era muito severo, e meu pai, quando batia,
ele batia mesmo. Eu levei surras tremendas do meu pai. E eu sempre odiei isso no meu pai. E eu sempre disse que eu não seria como meu pai. Mas hoje, com os meus 3 filhos, eu perdi todas as estribeiras. E eu bati neles como meu pai me batia. E quando eu me vi fazendo o que o meu pai fazia, eu larguei os meus 3 filhos em casa, saí correndo e vim aqui para a igreja para falar com alguém. Porque eu não quero ser esse tipo de pessoa. Olha que coisa tremenda. Mesmo sabendo que aquilo era ruim, que aquilo era tremendamente mal, ela não queria viver aquilo com os seus filhos, aquilo que estava guardado no seu coração, a aprisionava no passado e afetava o seu jeito de viver no presente. E aquilo que ela não queria fazer, fez. É interessante porque quando a gente vive a amargura, nós nos tornamos pessoas tremendamente críticas. Nós somos capazes de ver o defeito de longe, mas não sabemos ver qualidade. Porque a dor que está dentro de nós faz com que a gente aguce a crítica diante dos outros. E às vezes abre a porta para a gente da maldade dentro da alma. Porque se pessoas fizeram a gente sofrer, lá dentro da gente a gente se sente no direito de fazer outros sofrerem também. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, a Bíblia diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sim, santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E é por isso que a Bíblia está dizendo para a gente que essa amargura não apenas envenena a nossa alma, mas nós também nos tornamos pessoas que envenenam o ambiente, e nós nos tornamos perturbadores do ambiente em que estamos inseridos, porque a amargura que está dentro de nós contamina outras pessoas e faz com que os relacionamentos sejam tóxicos. É interessante que no livro Provisão Divina para a Sua Saúde, o Dr. Macmillan, escrevendo sobre a amargura, e eu vou só tirar alguns trechinhos da página 77 desse livro, ele diz assim: no momento em que começo a odiar um homem, torno-me seu escravo. Meus ressentimentos produzem hormônios de tensão no corpo e fico cansado após poucas horas de trabalho. E o trabalho que antes me divertia é agora insuportável. Até mesmo as férias deixam de me dar prazer. O homem que odeio me acompanha onde vou. Não posso escapar a essa pressão da mente. O homem que odeio não me permite saborear a comida. Por isso o rei Salomão deve ter dito: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que boi cevado, com ele o ódio. Ele está dizendo assim: olha, o churrasco fica ruim e a salada fica boa. O homem que odeio não me permite dormir. Minha cama é uma tortura. Realmente devo entender que sou um escravo do homem sobre quem recai o meu ódio. E é nesse sentido que muitos psicólogos e médicos dizem que a amargura faz com que a gente fique doente. A gente adoece. Das chamadas doenças psicossomáticas ou psicoafetivas. E elas então alteram o nosso estado, tanto físico quanto emocional. E o amargo que está em nós se torna amargo para quem vive ao nosso redor.
Bom, mas qual é o remédio para esta enfermidade? Como é que a gente sai e ressurge das cinzas? Eu já sei que eu posso me aninhar, mas como é que eu saio dessa? E aí a Bíblia vai dizer para a gente que o único remédio para a gente sair desse negócio chama-se perdoar os que nos feriram. Complicado isso. Porque perdoar, à primeira vista, parece uma tremenda injustiça. Porque eu vou ter que pagar a dívida sozinho de uma conta que eu não fiz. Não é verdade? Dá uma raiva. Tremenda. E dependendo de como a dor foi gerada e as consequências dessa dor na sua vida, mais difícil é perdoar. Mas hoje eu gostaria de apresentar algumas lições práticas para que a sua alma possa ser curada da amargura através do perdão. E a primeira lição prática é que se você é um cristão, se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, se Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, se Ele habita o seu coração, se o Espírito Santo está aí dentro de você, então perdoar para você não é uma opção, é uma obrigação. E isso fica muito claro na palavra de Deus. Mateus 6, versículos 12 a 15, dizem assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Você lembra onde é que está esse texto? Na oração do Pai Nosso. O que Jesus está nos ensinando é que se nós desejamos que o Senhor nos perdoe, nós precisamos aceitar o compromisso de usarmos o mesmo critério de graça que Deus tem usado para conosco, para com todos os que têm falhado ou machucado a nossa vida. Às vezes a gente na conversa popular escuta assim: olha, eu não perdoo ninguém, porque eu não sou Deus para perdoar. Você já ouviu essa frase? Né? Mas o que a Bíblia está falando é justamente o contrário. Porque Deus te perdoou, e se você quer continuar debaixo da graça desse Deus, então você tem que aprender a usar o critério de Deus, que é graça, na tua vida. Por quê? Porque quando não perdoamos, o que vem dentro de nós é o desejo de vingança. A gente quer que aquela pessoa sofra. A gente quer que de alguma maneira a dor que está na gente vai para o outro, né? Assim, eu entendo bem, porque eu tenho um sangue italiano, dá uma vontade de dar uma esganadinha. Entende o que eu quero dizer? Assim, pegar assim, né? Puxa vida, né? Que desejo que dá. E a Bíblia diz assim: a vingança não é tua, é minha. Quando você entrega essas pessoas na minha mão, eu vou tratar delas segundo a minha graça. Mas se elas não se converterem, segundo a minha justiça. Então isso não é mais problema teu, é meu. Então anda debaixo da graça, que é melhor para você. Então, nesse sentido, perdoar os que nos feriram não é uma opção, mas uma obrigação daquele que já experimentou o poder restaurador da graça. E essa verdade foi ilustrada pelo nosso Senhor, por Jesus, ao contar a parábola do credor incompassível. E lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, eu vou ler esse texto, porque ele é precioso demais. Ele diz assim:
Então Pedro aproximou-se, verso 21, de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Eu acho que Pedro devia ter um pouquinho de sangue italiano. Tá bom, Senhor, já entendi que é para perdoar, tá? Já compreendi, tá? Então agora me diz qual é o limite desse negócio, né? Quantas vezes eu vou perdoar essa pessoa? E ele, eu acho que deu uma resposta para si mesmo, né? Que ele achou que era divina. Ele disse: até 7 vezes. Olha, 7 é o número divino. Até 7 vezes. Então, primeira vez, segunda vez, terceira, quarta, sétimo, chega, agora eu não aguento mais, tá? E aí Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Uau! Por isso o reino dos céus, e aí então para explicar isso, ele vai contar essa parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Em outra versão diz 10.000 talentos de prata. Para você ter uma ideia do que seriam 10.000 talentos de prata, um talento de prata tinha 35 quilos. Então a gente está falando de 350 toneladas de prata, tá? Isso representaria, ao preço de hoje, tive a pachorra de calcular, 1 grama de prata custa R$ 4,62 hoje, tá? E se a gente colocar isso aqui, não é? 350 mil quilos vezes 1.000 vezes 4,82 vai dar 1,687 bilhões de reais. É uma quantia impagável, é isso que ele está tentando dizer. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários era igual a 100 vezes a diária de um trabalhador braçal. Então, se a gente colocar aí R$150 a diária, tá? Vezes 100, ele deveria R$15.000. Era uma boa dívida. E ele vai lá e pega esse. Então ele vai lá, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Eu achei interessante isso, ele colocou: perdoar de coração o seu irmão. Que coisa tremenda! Quando a gente vê essa parábola e a gente entende esse contexto, não é? O que entra e fica claro diante de nós é que Deus está dizendo assim: você tinha uma dívida impagável, você ia para o inferno, e eu paguei
todo o preço. E olha, não foi barato. Eu morri na cruz por você. Então aprenda a usar o mesmo critério que eu tenho tido com você, com as pessoas que te ferem. O que a gente vê aqui é que pelo perdão de Deus, nós não apenas somos restaurados, mas nós nos tornamos nessa terra agentes de restauração. E quando a gente entende essa lógica divina, nós vivemos dentro de nós sentimentos de que podemos confiar tanto na graça quanto na justiça de Deus. Se o Deus santo e justo pode nos perdoar, porque nós injustos, pecadores, não poderíamos demonstrar graça para com os pecados dos outros? Se nós podemos entender o poder restaurador da graça na nossa própria vida, como não podemos entender que Deus também possa restaurar pessoas através da graça que oferecemos? E então Deus nos dá a oportunidade de, através das nossas ofensas, daquilo que nós sofremos, crescer na vida cristã, refletindo as qualidades de Cristo para com o ofensor. E a graça que recebemos não se torna só minha, mas a gente começa a repartir. Mas quando não perdoamos e guardamos amargura em nosso coração, assumimos um direito que a gente não tem, de vingança, de punição, porque esse direito só pertence a Deus. Porque quando a gente age dessa maneira, a gente confia tanto na graça quanto na justiça de Deus. E é isso que diz Romanos 12, versos 19 em diante. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu amigo tiver fome, dele de comer. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Senhor, que palavra difícil é essa, não é verdade? Mas quando a gente entende os mecanismos que existem dentro da nossa própria consciência, eu vou falar um pouquinho deles um pouquinho mais adiante, a gente entende a grandeza de como Deus está agindo através de nós. Bom, se o perdão não é uma opção, então, como é que funciona o perdão que Deus espera de mim? Como é que funciona isso? Porque se eu não entender, talvez eu não consiga viver isso. E a primeira coisa que a gente vai aprender é que perdão não é uma emoção. A gente fica esperando dentro da gente uma emoção perdoadora. E eu quero dizer para você que essa emoção perdoadora não vai vir, porque a nossa natureza é dar uma esganadinha. Tá? Então o que é o perdão? O perdão é uma decisão. É um ato da minha vontade, não um ato das minhas emoções. O perdão é uma decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. E eu decido na minha alma não levantar mais a ofensa diante de 3 pessoas. Primeiro, diante de Deus, porque eu já entreguei. Senhor, eu não sei lidar com isso, não sei como é que o Senhor vai trabalhar isso, se o Senhor vai perdoar, se o Senhor vai derramar justiça, eu não sei, porque ele é teu filho, o Senhor vai trabalhar a vida dele como um pai trabalha a vida de outro filho que está com problemas. Não é assim? Não é? Lá nós somos em 4 irmãos, né? E pequenos, você imagina, a gente brigava legal, viu? Brigava mesmo, 4 irmãos brigam, pode ter certeza, né? E as brigas eram legais, assim, entendam bem, né? E aí
tinha uma regra lá em casa: a gente não podia bater no irmão, porque se batesse apanhava todo mundo. Eu não sei como era na sua casa, na minha casa era assim. E aí então a gente dizia assim: pai, né? Fulano fez isso, mãe, Beltrano fez aquilo, tá? E a gente ficava esperando, agora ele vai ver. E nem sempre era exatamente o que a gente pensava, né? E eu fico pensando que Deus colocou modelos dentro da vida da gente para entender como é que funciona. Porque na família a gente vai aprender disciplina, a gente vai aprender a repreensão, a gente vai aprender uma série de coisas, mas vai aprender amor, vai aprender restauração. E a medida daquilo que vai ser feito, os critérios que foram usados, de disciplina, de tudo mais, tem a ver com a restauração e com o amor que está no coração do pai e da mãe. Não é simplesmente o deixa para lá e passar a mão na cabeça, mas é também um critério que não seja destruidor na vida do outro e que possa produzir transformação. Então eu tomo a decisão de confiar em Deus, e eu não levanto mais a minha ofensa para Deus. Senhor, já te entreguei, isso é problema teu. Mas eu não vou levar a minha ofensa para os outros. Por quê? Porque como aquilo não deu para dar aquela esganadinha, sabe, né? Então eu começo a ser aquele que fala mal, critica, pega no pé, está entendendo? E às vezes então aquilo se fica sendo reavivado dentro da gente, e não apenas para os outros, mas inclusive para o ofensor. E eu vou decidir então, em terceiro lugar, não levar a minha ofensa para mim mesmo, porque enquanto eu estiver realimentando a minha ira dentro de mim, aquilo continua fervendo na minha alma. Se você já viveu um tempo de ira, de raiva mesmo, né? Você vai perceber que vai chegando uma hora que o seu corpo vai diminuindo um pouquinho a adrenalina, você vai acalmando, não é? A ira vai baixando um pouquinho, aí você fica com raiva de você, porque a ira está baixando, e você começa a realimentar de novo, porque você não se conforma que a ira está baixando. E aí a Bíblia está dizendo: olha, chega. Por isso ele vai dizer: não se passe o sol sobre a vossa ira. Não dá para você ficar com essa raiva de um dia para o outro. Acabou o dia, tem que acabar a ira. É essa a ideia que a palavra de Deus está colocando. Nesse sentido, o perdão é unilateral. Ele não depende dos méritos do ofensor. É uma ação do amor de Deus através de nós para gerar transformação em nós mesmos e no outro. Por isso lá em Romanos capítulo 12 ele vai dizer: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí a palavra de Deus vai dar um conselho que é tremendo. Ele diz assim: olha, se tem alguém que te machucou, te fez sofrer, vai lá e abençoa. Senhor, dá raiva, né? Fala a verdade. Mas quando a gente entende isso, é uma coisa tremenda. Eu não sei se dá para colocar na tela um desenho que tem aí na mensagem que eu passei para você, sobre culpa e ofensa. Não sei se você vai conseguir colocar. A culpa e a ofensa, tá? Elas geram dentro da gente um certo equilíbrio, tá? Então há uma profunda relação entre a ofensa e a culpa na mente humana. Por isso Deus pode usar o perdão e a graça por Ele comunicado para quebrantar um coração. Se a ofensa pesa, está lá colocada a figurinha lá para você, então a culpa diminui. Então, por exemplo, se você foi ofendido e você ofende, o outro não se sente culpado, porque você já ofendeu, ele já pagou o preço. Agora, muda de figura agora, tem uma próxima figura aqui, tá?
Então, quando tem ofensa e ofensa, tá? Fica tudo equilibrado, tá? Mas se a ofensa está de um lado, tá? E você vai e retribui com graça, a culpa cresce. E é por isso que a Bíblia vai dizer, quando você vai lá para o seu inimigo, dá de comer, dá de beber e cuida, né? É uma contradição. E aquilo começa a mexer com a alma. O que está acontecendo aqui? Amontoa brasas vivas na cabeça daquela pessoa. É isso que a palavra de Deus está falando. Por isso, perdoar é uma decisão de fé, por tudo quanto Jesus já fez por nós, e para que nós sejamos libertos, curados, ao mesmo tempo que somos instrumentos da graça curadora divina em nossa vida e na vida dos outros. Corrie ten Boom escreveu um livro muito interessante. O livro chama-se Andarilha para o Senhor. E nesse livro ela trabalha muito a questão do perdão. E ela teve uma experiência muito intensa. Ela estava pregando numa igreja, já era uma grande evangelista, uma escritora famosa, e ela estava pregando nessa igreja, quando se aproximou dela um dos que foram os líderes de um campo de concentração onde ela esteve presa. E ela conhecia bem aquele homem. Ela lembrava do rosto dele. Ela lembrava do que tinha acontecido no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E aquele homem, depois da mensagem, chegou para ela, estendeu a mão para ela e disse: Corrie, eu sou fulano de tal. Ela disse: eu sei quem você é. Eu estava lá naquele campo de concentração e eu vim aqui pedir perdão. E ela disse que quando aquele homem falou aquilo, veio um negócio muito estranho dentro dela. Uma mistura de raiva, de ira, de vontade de picar o cara, sabe? Tudo misturado, estava lá dentro dela. Mas ela sabia do que a palavra de Deus dizia, e ela tinha que tomar uma decisão: estender a mão ou não estender a mão. E o homem ficou com a mão estendida, e ela com a mão grudada no corpo. Ela não sabia se estendia ou não estendia. E quando chegou um dado momento, ela decide estender a sua mão e perdoá-lo. E quando ela estende a mão, e as mãos se tocam, ela diz uma coisa interessante, que ela sentiu o Espírito Santo de Deus vir sobre ela e enchê-la da sua graça. Sabe, perdão não é um sentimento, é uma decisão de fé. Mas essa decisão de fé vem acompanhada do Espírito de Deus que vem sobre nós, nos cura, nos transforma, mexe com a nossa alma. É muito interessante como Deus trabalha essa transformação. E a próxima pergunta que você talvez fizesse é: pastor, tá bom, não é uma opção, é uma decisão. Se eu não perdoo, eu passo mal, fico doente. Se eu perdoo, vem graça de Deus sobre a minha vida. Então, como é que eu perdoo? Porque eu não consigo. Há muitas pessoas que desejam perdoar, mas não conseguem, porque vivem presas, amarradas às ofensas e ao ofensor. E por isso eu gostaria de dar algumas dicas de como a gente pode perdoar. A primeira dica é: aliste as ofensas do ofensor contra você. Faz uma lista. Para quê? Para você ter claro na sua mente o que é que está doendo, porque normalmente essas coisas a gente esconde debaixo do tapete, dizendo: já superei. É nada, é mentira, só que isso está lá fazendo mal na sua vida. Então faz uma lista, e se for possível, coloca numa próxima coluna as suas ofensas contra esse mesmo ofensor, porque de alguma maneira você já falou mal, você já fez, você já aconteceu. Então coloca lá o que você já fez também. E tenta viver a situação pelo olhar, pela perspectiva do ofensor.
E nesse sentido, a gente vai pedir perdão para Deus e vai pedir perdão de Deus para o ofensor. E aí, a sós com Deus, a gente entrega ao Senhor o direito de executar qualquer retribuição, reconhecendo quão grande era a dívida que eu tinha com Deus. E agora que eu sou perdoado, isso deve servir de motivação para que eu possa descansar na mão de Deus aquilo que me fazia tão mal. E aí você faz um compromisso com Deus, de jamais, a partir daquela data, levantar ofensa perante aquela pessoa, ou outras pessoas, perante você mesmo, ou até com Deus. Você vai descansar na graça de Deus. E se você tiver a oportunidade, invista na vida do ofensor, na medida do possível. Isso significa, no mínimo, orar por essa pessoa, para que Deus transforme, para que Deus salve, para que Deus mude, para que Deus faça alguma coisa. Mas se você tiver a oportunidade, abençoe. Eu tenho visto aqui verdadeiros milagres acontecerem, de famílias que não se conversavam, de pais e filhos que não se viam. E Deus começa a trabalhar essa ideia de perdão no coração dessas pessoas, e essas pessoas começam colocando isso diante de Deus, e depois Deus os leva a fazer coisas extraordinárias. Eu vi filhos que foram construir casa para os seus pais. Eu vi situações em que essas pessoas estavam passando por grandes dificuldades, e o socorro veio daqueles a quem eles tinham mais machucado, porque Deus estava fazendo uma obra de salvação e transformação naquela vida também. E aquelas pessoas se tornaram instrumentos da graça de Deus. E uma das razões por que a gente faz isso é porque lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Querido, se o teu tesouro estiver nas dores da sua alma, então o teu coração vai ficar doente, e você também. Romanos capítulo 12, versículos 20 a 21 vai dizer: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer; se tiver sede, dá-lhe beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele vai acrescentar: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha, sabe uma outra razão por que a gente perdoa? É porque se a gente simplesmente quiser só a vingança e a retribuição, o mal venceu, e o ciclo da desgraça continua. E a única maneira de interromper o ciclo da desgraça é quando a gente quebra o espelho. Está entendendo? Se olhou feio para mim, eu olho feio para você. Então eu tenho um espelho. Você gritou, eu grito também. Mas quando eu mudo, eu quebro o espelho, eu venço o mal com o bem. E aí eu posso agradecer a Deus o propósito dele por meio das ofensas. Sabe, Deus, Ele não tem planos de mal contra nós. O mal que foi feito a você foi feito por pessoas, não foi por Deus. Não estava no propósito divino que você vivesse esse mal. Isso eu quero deixar bem claro. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca esteve fora do controle. E até o mal que foi feito para você, Deus vai transformar em bênção, de maneira que você não pode nem imaginar. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que eu posso dar graças em tudo, porque eu creio no poder da vontade de Deus a meu favor, e que ninguém vai poder roubar isso que Deus tem para mim. E lá em Romanos 8, 28, ele vai dizer assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E aí a gente pode vencer as dores que estão dentro da nossa alma. Isso a gente chama de cura interior.
Eu já vivi momentos em que eu precisei ser curado, não uma vez, várias vezes. E as curas, elas tiveram que ser trabalhadas dentro da minha alma, em alguns momentos até em que eu já era pastor, e que eu podia até pregar mensagens como esta, mas talvez eu não conseguisse vivê-las. Eu carregava uma dor na minha alma, durante muitos anos isso aconteceu, com o meu pai. Meu pai se separou da minha mãe. Eu sempre admirei tremendamente meu pai pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua maneira de resolver questões, pelas suas filosofias, né, práticas de vida. Mas quando houve a separação, devagarinho, bem devagarinho, houve uma separação. Então, meu pai tinha algumas idiosincrasias, algumas coisas meio esquisitas dentro dele. E durante muitos anos, o papai nunca divulgou o endereço dele. Então, a única maneira que a gente tinha de conversar com o papai, depois que ele estava separado, era ligar para o escritório na empresa que ele trabalhava. E eu me lembro de uma ocasião que o meu irmão teve que ser internado no hospital de emergência, isso foi num sábado, e eu não tinha como comunicar com meu pai e pedir ajuda dele. E eu fui à casa da minha avó, e eu sabia que a minha avó tinha esses contatos, e a minha avó não queria me dar, porque ela tinha sido proibida pelo meu pai. E depois de muita luta, a vovó deu o endereço do meu pai. E era uma coisa tão doída, que eu peguei meu carro, naquela época eu já era um jovem, já não era casado, mas já dirigia, e fui até o endereço da casa do meu pai. Subi no prédio em que ele morava e fiquei na porta do apartamento. Cheguei a colocar o dedo na campainha da porta, mas não consegui apertar aquele botão. Eu não sei explicar para você porque eu não consegui apertar. Eu estava travado. Eu estava doente. Então eu achei uma maneira de resolver o meu problema. E às vezes essa é a maneira que a gente faz. A gente elimina, não é? Essas pessoas ou esses contatos que geram dor do nosso círculo. Então eu fui me afastando cada vez mais do meu pai. Eu queria muito que meu pai estivesse participando de todas as coisas da minha vida, mas ao mesmo tempo o papai era complicado. Então a gente chamava ele, por exemplo, para conversar. Ele marcava num café, ou às vezes ele encostava o carro na porta da minha casa e dizia: desce para conversar comigo, porque ele não subia na minha casa. Não me pergunte por quê, até hoje eu não entendi. Mas isso magoava. Agora, o dia que foi a coroação de tudo foi quando o Michel nasceu. E aí ele foi me visitar. Esse dia ele subiu na minha casa, pegou o meu filho no colo, brincou com ele, e quando ele saiu, ele falou uma coisa que hoje talvez eu consiga entender com uma outra perspectiva, mas naquele dia eu não conseguia entender. Ele foi pegar o elevador do prédio que a gente morava, eu fui acompanhá-lo, e ele olhou bem para mim e disse assim: filho, você me faz sofrer. Nossa! Eu acho que hoje eu consigo entender que ele estava falando: olha, as minhas lembranças me fazem sofrer, as coisas que eu perdi me fazem sofrer, mas aquilo bateu errado. Você vem aqui ver o teu neto e diz para mim que eu te faço sofrer, então não precisa mais vir.
E eu fui me afastando, me afastando, me afastando. E cada vez fiquei mais longe. E eu não sabia lidar com isso. Anos se passaram. Eu já era pastor dessa igreja, aqui em Curitiba. Quando no Natal, meu pai, embriagado, ligou para mim e disse: por que você criou uma barreira entre nós? Nossa, a vontade que eu tinha, você não pode nem imaginar. E eu vi que ele não estava bem, estava sozinho, não tinha ninguém. Eu disse: pai, eu vou a São Paulo e nós vamos conversar. Marca aí o dia. Marcamos um dia, eu fui a São Paulo. E outra vez papai fez do mesmo jeito, marcou um encontro comigo num café da cidade. E aí começamos a conversar. Mas antes de ir, Deus teve que trabalhar no meu coração. Porque perdão não é uma emoção. A emoção que eu tinha era muito ruim. Perdão era uma decisão que eu precisava tomar. E perdão precisava ser um ato de saber que Deus está tratando ele, e que está me tratando, e que eu posso ser instrumento desse tratamento. E aí conversamos, passamos uma tarde conversando, eu e meu pai. E daquele dia em diante, as coisas mudaram na nossa vida. A primeira coisa que ele fez foi me dar um endereço e o telefone da casa dele. Depois de não sei quantos anos, me convidar para levar os meus netos, os netos dele, os meus filhos, para a casa dele. E nós fomos a São Paulo para levar os netos lá. De restabelecer contatos que nós não mantínhamos, de poder falar quase toda semana, de a gente poder sonhar sonhos juntos, e de restaurar e encerrar um ciclo de sofrimento na minha própria vida. Eu quero dizer para você que às vezes a gente fica amarrado no passado da gente, e a gente não sabe quanto de mal isso faz para a gente. E hoje o Senhor está pedindo para você que você dê liberdade para Ele te curar, dele quebrar a corrente do passado que tem a ver com a amargura, com a dor que está dentro da sua alma. Eu sei que existem dores que são dores de violência, dores de injustiça, mas não importa o tipo da dor que vem dentro da sua alma, essas dores, elas vão ter que ser tratadas por Deus. Só depois dessa data, dessa restauração com meu pai, eu consegui abrir um arquivo. Eu tinha um arquivo de papel, hoje eu não tenho mais, hoje é tudo digitalizado, mas eu tinha um arquivo de pastas, onde eu colocava artigos teológicos, materiais de pesquisa. E dentro daquele arquivo eu tinha uma carta que eu tinha escrito para o meu pai e nunca tinha entregue. E o interessante é que ela ficava guardada naquele arquivo, assim como a mágoa fica guardada no coração da gente. A gente não vê, está lá no arquivo, mas ela continua fazendo mal. Tanto que muitas vezes eu peguei aquela carta na mão para jogar fora e nunca tive coragem de jogar. Porque de alguma maneira aquilo era uma nota promissória, que estava lá. Está vendo? Mas quando a gente consegue ser liberto do nosso passado, a gente pode jogar fora as notas promissórias. Não, porque você nunca vai recebê-las. Elas já caducaram. Só fazem mal para você.
e porque a graça de Deus pode ser transformadora na nossa vida e na vida dos outros. Você quer ser curado? O teu passado tem que ser tratado. E quando o nosso passado é tratado, quer seja pela culpa que é perdoada em Cristo Jesus, quer seja pela amargura, que em Cristo Jesus, no poder dele, a gente consegue liberar perdão por um ato de vontade e por uma caminhada de fé, a gente pode escrever um futuro para a vida da gente. Se você vive amarrado ao seu passado, o teu futuro está amarrado ao teu passado. Eu conversava com um professor meu, que o sonho dele era tirar o seu doutorado, porque durante muito tempo da sua vida, o seu pai o chamava de burro, e ele queria ter um título de doutor para dizer para o pai dele: está vendo, não sou burro. Tem gente que está atrelada ao seu passado e fazendo coisas na vida e perseguindo alvos que talvez não sejam os melhores ou os mais gratificantes para você, e aquilo que você acha que é gratificação, na verdade, não é nada. Eu me lembro de uma jovem que se formou numa determinada área. No dia em que ela recebeu o diploma, ela entregou para sua mãe, e a partir daquele dia, nunca mais ela fez nada naquela área. Tem gente presa ao passado, que não consegue viver o presente e o futuro. Chega, o Senhor quer fazer alguma coisa nova na tua vida, e essa coisa nova vem pela graça de Deus. Como é que isso acontece? Primeiro, o Espírito Santo de Deus nos toca, diz: você é meu amado, você é minha amada. Pode ser que as pessoas tenham se esquecido de você, mas eu não posso me esquecer de você, porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Está lá na Bíblia isso. Você é precioso para mim. Então, descansa a tua dor na minha mão e confia no meu jeito. Entrega isso que te dói para mim e segue a tua vida. E olha, eu vou te dar oportunidades de você ser bênção para quem te machucou. Senhor, o Senhor está pedindo demais, mas quando vier essa oportunidade, faça, porque é tremendamente libertador. Porque a gente diz: Senhor, eu venci o ciclo do mal com o bem, e a gente se torna a bênção na vida das pessoas. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, que precisa romper com as cadeias do passado, eu queria desafiar você hoje a orar comigo. Se você está aí na sua casa, está participando da televisão, pelas mídias sociais, se você está ouvindo por um podcast, ou quem sabe por uma emissora de rádio, eu queria dizer para você: o Senhor que está operando aqui nesse lugar agora é o que vai operar na sua vida agora, nesse momento aí onde você está. E eu acho tremendo isso, porque não é a palavra do pastor que faz isso, não é o ambiente que faz isso, é o Senhor Jesus que está aí presente com você. Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Então, se você estiver aqui e hoje o Espírito Santo está falando com você para ser liberto, para ser livre dessa dor que está na sua alma, eu vou convidar você a ficar de pé aí no seu lugar para a gente orar juntos. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, se você está aí na sua casa e você puder se ajoelhar agora, se ajoelha na presença de Deus, como um símbolo de busca espiritual. Se você está, quem sabe, dirigindo o seu carro, ouvindo rádio, encosta o carro agora no meio fio e para tudo para a gente orar na presença de Deus. E a gente vai começar agora pedindo graça de Deus.
E a primeira coisa que você vai fazer, você que está em pé, é colocar diante do Senhor o que está machucando o seu coração. Conta a tua história para Jesus. Se você lembra o nome das pessoas, fala. Eu conheço pessoas que vão passar por profundas emoções, porque dependendo da intensidade da dor que você está vivendo, isso machuca muito. Então fala com o Senhor. Se você foi abusado emocionalmente, fisicamente, sexualmente, fala para Deus do abuso. O que aconteceu? Pode falar. Não foi justo. Não é verdade. Olha, Senhor, não foi justo. Conta a tua história para Ele. Agora que você contou a tua história, você vai dizer: Senhor, de hoje em diante eu vou entregar nas tuas mãos a minha dor. E eu não quero retê-la mais, porque eu não tenho poder de lidar com ela. De hoje em diante quem cuida é o Senhor. A maneira que o Senhor vai cuidar é problema teu, porque o Senhor está cuidando de mim. Isso é o mais importante. E no buraco que fica dentro do coração da gente, porque quando a gente tira alguma coisa, fica um buraco. Pede: Senhor, venha habitar o Senhor o meu coração, com a alegria do Senhor, com a bênção do Senhor, com a força do Senhor, com o poder do Senhor, com as misericórdias do Senhor. Constrói algo novo na minha vida. O desejo de vingança, de que o outro sofra, entrega na mão de Deus. A palavra diz que é tua vingança. Então como o Senhor vai tratar é problema teu. Eu só vou orar agora, pedindo que o Senhor derrame graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Como o Senhor vai fazer, eu não sei. Porque talvez se eu desse um palpite não seria tão bom assim, Senhor. Senhor, quebra o ciclo do mal, institui o ciclo da bênção na minha vida e na minha casa. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu estás ouvindo a oração dos Teus filhos. São orações profundas. São orações que mexem com a estrutura da vida. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre esses Teus queridos. Derrama graça. Que o Teu amor seja cura na vida dessas pessoas. Que as Tuas bênçãos sejam, Senhor, mais do que abundantes, para que seus filhos se sintam supridos de tudo pela Tua graça. Que aquele sentimento de perda vá embora, pelo sentimento de que são amados do Todo-Poderoso e guardados na poderosa mão do Senhor. Querido Senhor, escuta a nossa oração e faz milagres aqui hoje. Tem gente enferma aqui, Senhor. Eu quero te pedir, cura, Senhor, porque estão doentes há tanto tempo. Cura, Senhor, cura, cura. E dá a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, tá? E a gente vai caminhando para o final desse culto. Agora eu queria fazer um desafio para você. Se você fez essa oração aqui com a gente, ou lá em casa, ou lá no seu carro, não sei onde, eu queria pedir para você preencher esse link, pibcuritiba.org.br/Jesus. Você vai preencher esse link e alguém vai entrar em contato com você. E quando essa pessoa entrar em contato com você, você vai dizer assim: olha, eu estava no culto de domingo e eu preciso de ajuda para cura interior. Por quê? A gente está falando de coisas que são
muito profundas na alma. Sabe, mexem muito, queridos. É a tua história de vida. Talvez você escutou a minha história e não pudesse dizer, que é isso? Mas eu sei como é que isso estava fazendo mal para mim. E às vezes nós precisamos de pessoas maduras que nos ajudem a dar os próximos passos nessa jornada. Então não fica sozinho nessa jornada, deixa a gente como igreja caminhar junto com você. Quem vai ligar para você é ser humano, pecador, cheio de defeitos, com um monte de problema, tá? Igualzinho, mas é alguém que está na mesma jornada, tá? E o grupo que vai trabalhar com isso é o grupo que aqui na igreja, gente que trabalha só com cura interior, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida, tá? Então preenche lá e deixa a graça de Deus trabalhar na sua vida, para mais, para adiante. E eu queria convidar você para o domingo que vem pela manhã, tá? Porque domingo que vem pela manhã eu vou continuar essa série, e o tema de domingo que vem pela manhã é o futuro que Deus preparou para você. E eu não estou falando do céu, eu estou falando do futuro aqui e agora, tá? Um dia eu vou falar do céu, mas hoje eu vou continuar. Olha, você pode sair das cinzas, porque o Senhor preparou algo para hoje, para a tua vida, para um futuro. Então se a gente está livre, não é, do nosso passado, tem que construir o presente e o futuro. E esse vai ser o tema da semana que vem. Se você não puder estar com a gente domingo que vem de manhã, pelo menos assista pela televisão, pelos meios de comunicação que a gente usa, e participa para a gente entrar junto nessa jornada de fé. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.